A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo João Aristide e eu gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal, deixe então o seu like, o seu comentário e compartilhe para cooperar com o canal. É muito importante o seu comentário para que o YouTube venha entender que essa palavra é boa, né? Então, estou aqui então levando a palavra de Deus, né? Palavras de meditações, né? E hoje eu vou falar então do bom samaritano, que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 30, versículo 33 e o versículo 34. Então, versículo 30, a palavra diz assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram e tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e levou para uma pensão, onde cuidou dele ali. Então, Jesus Cristo aqui, ele está ensinando, né, para um homem que seria então um mestre da lei. O mestre da lei naquela época seria alguém entendido das leis de Moisés. Então ele seria então um sacerdote, né, do qual tinha o entendimento das leis. Então esse homem, ele se aproxima de Jesus Cristo com a intenção então de achar algo errado em Jesus Cristo, para que ele pudesse então condenar Jesus ou matar a Jesus. Então ele chega então com essa ousadia, perguntando para Jesus como ele faria então para ter a vida eterna. E Jesus então respondendo: como você, sendo um conhecedor das Escrituras, né, entende isso? E o mestre da lei responde, né? Então ele responde a Jesus Cristo dizendo assim: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. Então ele coloca para Jesus Cristo realmente o primeiro mandamento que o próprio Jesus Cristo nos deixou, né, através aqui do Novo Testamento, que ame a Deus acima de todas as coisas. Então esse homem, ele coloca para Jesus exatamente esse mandamento, que é um dos principais mandamentos, ou o maior mandamento, que nós devemos então amar a Deus acima de toda a nossa força, acima de toda a nossa mente, né? Que nós devemos amar a Deus acima, né, de todo acima do nosso carro, se caso essa pessoa tiver uma mansão, que deve amar a Deus acima da sua mansão, acima de seu cargo, né, ou família. Então Deus, ele está em primeiro lugar. Então esse homem, ele vem e colocou essa situação para Jesus Cristo, né, essa colocação, mostrando para Jesus Cristo que ele então era realmente um conhecedor da palavra, por isso que ele se chamava então o mestre da lei. Então o mestre da lei, ele continuava falando, né, ame o seu próximo como você ama você mesmo. Então esse é o segundo mandamento, né? Então esse amar o próximo é o segundo mandamento, do qual Jesus Cristo, ele deixou para nós aqui. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como ama a si mesmo, né? Então, para que eu possa amar o meu próximo, então eu tenho que desejar o bem para ele. Eu tenho que desejar que ele, né, venha a ser tão vitorioso quanto eu sou. Então esse é o segundo mandamento, do qual o próprio Jesus Cristo, ele deixa para nós, né? Então, querendo, né, ou desejando o bem e perdoando o nosso próximo, né? Então Jesus Cristo nos mostra amor, então,
pelo próximo. Jesus, ele mostrou amor ao próximo, né, permitindo então morrer na cruz, né, para os meus pecados, morrer na cruz para nos dar a salvação. Então essa aí é a maior prova de amor que um ser humano poderia dar ao outro, morrer por aquela pessoa. Então esse então é o segundo mandamento, né? O segundo mandamento. Então Jesus aqui ele responde para o mestre da lei, né? A sua resposta está certa, né? Então ele mostrou então para Jesus que ele era realmente conhecedor das leis, né? Então Jesus disse para eles: a tua resposta está certa, faça isso e você viverá, né? Então aqui quando Jesus ele fala que você viverá, ele está dizendo então para esse homem que se você seguir os mandamentos de Deus, esses dois mandamentos de Deus, amar a Deus como principal mandamento, amar o próximo como a si mesmo, se essa pessoa obedecer esses dois mandamentos, ele viverá. O que ele quis dizer com isso? Ele terá a salvação. No momento que ele tiver a salvação, ele não vai para o inferno. Então ali nós temos então duas situações: ou tu obedece os mandamentos e viverá, ou tu não obedece e morrerá. Quando ele fala morrerá, então é porque ele vai para o inferno. Então aqui Jesus Cristo, ele diz para ele então, né, se você seguir esse mandamento, você viverá, né? Então esses mandamentos, ele é bastante importante, então, para as nossas vidas, né? Aqui Jesus, então, ele aproveita, então, e dá, então, essa dica, então, para esse homem da lei, esse mestre da lei, né? Para que ele seja salvo, deve obedecer, então, os mandamentos. Então, Jesus começou a contar uma parábola para esse homem, para o mestre da lei, então assim, e ele diz assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e no caminho alguns ladrões, né, eles atacaram, eles assaltaram, então, e tiraram a roupa de um homem, né, e bateram nele, né, deixaram ele como morto. Então, porém, um sacerdote, ele vinha. No momento que ele viu esse homem que tinha sido assaltado, esse homem que estava ali estendido, todo machucado, ele desvia desse homem, né? Ele, como sacerdote, que ele deveria dar exemplo, que ele deveria então ajudar aquele homem que estava ali ferido, estava ali machucado, ele se desvia e passa ao lado, né, e vai embora, deixando então aquela pessoa ali em estado de morte. Mas então logo em seguida então veio também um outro homem, né, um homem levita, né? E esse homem então ele vendo aquele homem machucado ali estendido no chão, e ele tem a mesma atitude que o sacerdote. Ele desvia daquele homem e vai-se embora. Então, dois homens importantes, né, na sociedade naquela época, né, um sacerdote, né, que poderia ter ajudado, um levita, um levita, ele vem da tribo de Levi, ele também é um sacerdote, né? Então eles desviam desse homem e passam direto e não vêm ajudar esse homem. Porém, né, então vem um homem, né, chamado samaritano, um homem samaritano, porque esse homem ele vem de Samaria. Samaria naquela época era um lugar mais de idólatra, um lugar de pecadores, né? Então exatamente aquele homem que provavelmente deveria desviar e passar reto, né? Foi exatamente esse homem que teve uma atitude então de ajudar aquele homem do qual estava caído. Então esse homem viu então o homem que estava caído, quase morto, machucado. Então o samaritano então ele teve compaixão dele,
né, e chegou perto, então limpou então as suas feridas, né, então ele colocou azeite nas feridas, ele colocou vinho nas feridas desse homem, e em seguida então ele enfaixou, né, onde estavam aquelas feridas, enfaixou ele para uma proteção melhor. Depois o bom samaritano também, ele colocou esse homem em cima do seu próprio animal. Então, se ele usou o próprio animal, então ele foi de a pé para poder deixar que aquele homem ferido fosse então em cima de seu animal. Então aqui ele levou esse homem para uma pensão, né, e chegando lá ele deu 2 moedas de pratas, né, para o dono, né, daquela pensão, para que ele viesse a cuidar dele. Então ele partiu dali então, e ainda dizendo então para o homem da pensão, o dono da pensão, que cuidasse daquele homem ali, que na volta ele pagaria as despesas, né? Então esse homem ele usou então, né, o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, né, cuidando daquele homem ferido, né, levando ele então para essa pensão, né, tratando dele lá, pagando as despesas, né, dando uma demonstração então de amor ao próximo, né? Então é esse aí o exemplo então que nós devemos dar ao próximo, né, ajudando então o próximo. Esse exemplo então, essa parábola então que Jesus, né, ele deu para esse homem da lei, né? Então ele ficou conhecido como o bom samaritano, porque ele foi bom para o homem ferido, ele teve uma boa atitude, e ali então ele ganhou então o coração de Deus, né, porque ele foi uma pessoa amável, uma pessoa boa, né, que salvando então o homem ferido. E assim é o que nós devemos ser, amar o próximo como a si mesmo. Então eu gostaria de convidar os irmãos para que viessem a orar comigo, né, clamar a Deus, né, que Deus venha colocar mais amor nas pessoas, porque o amor ultimamente tem se esfriado, e nós devemos clamar a Deus para que o amor ao próximo venha, né, prevalecer. Então, Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, Pai, em Tua presença neste momento. E eu peço, Senhor, que venha abençoar cada irmão, cada irmã, colocando, Senhor Jesus, amor em cada um. Que nós venhamos servir mais o nosso próximo, que nós venhamos a ter mais amor com o nosso próximo. Nós aprendemos, Pai, nas Tuas Escrituras, Senhor, que nós devemos amar o próximo. Então, Senhor, coloca, Senhor, mais amor em nossos corações. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã que está escutando esse vídeo. Ô, Senhor Jesus, tira essa pessoa, Pai, de suas dificuldades, Pai. Abençoa ele, prosperando, Senhor, em cada área do qual ele tem te pedido, Pai. Se essa pessoa está enferma, Senhor, eu repreendo toda essa enfermidade em nome de Jesus Cristo. Repreenda, Pai, todo o poder das trevas na vida dessas pessoas, Pai. Oh, Pai, que haja amor, que haja salvação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e nos encha, Senhor, com Teu Espírito e a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Obrigado, irmão, obrigado, irmã. Que Deus venha te abençoar com a graça de Jesus Cristo. Amém.